essa busca por um psicólogo, por um apoio profissional, é importante também nesse momento, seja para a família, seja para o portador de câncer. Como seria esse processo? Como seria esse procedimento? Qual a sua experiência clínica também relacionada aí com esse apoio psicológico profissionalizado? Exato. Então, assim como vai em busca do médico, vai em busca do psicólogo. Nós somos bio, psico, social e espiritual. Nós temos 4 dimensões. Se o seu corpo está doente, vai afetar o seu emocional. Se deu emocional, uma coisa está interconectada com a outra. Então, eu tenho que sempre estar avaliando. Se eu tenho o meu emocional que não está bem, busque ajuda. Hoje ainda tem muito preconceito contra a psicologia. Sabe que é coisa para louco? Não é coisa para louco, não. Não deixa chegar à loucura. Vai buscar antes. É menos Louco é quem não vai para o psicólogo porque não trata e continua doido. Exato. Então vá buscar. Hoje tá super fácil. Tem online, tem offline, né? Não é uma coisa preconceituosa, uma coisa ruim. Não, o psicólogo vai fazer o quê? Vai te ajudar a refletir, vai te dar um espaço para conversar daquelas coisas que às vezes você não tem tempo, não tem ouvidos na sua casa. Você não pode falar porque você acha que o seu marido vai ficar chateado. Você não pode falar porque você vai magoar teu filho. Ali é uma pessoa estranha a você, mas conectada em você, que pode estar te dando força, tá te dando esse espaço de acolhimento para falar dessa dor, para falar desse medo, para falar desse temor, para falar da sua fraqueza, para ressignificar histórias, para olhar para trás e ver quantos recursos você tem, quantas dificuldades você já enfrentou e quanto tudo isso pode estar te ajudando agora. Então, é esse o trabalho que um psicólogo vai fazer, de ressignificar, de olhar, de mostrar pontos de saúde, sabe, alavancas que podem levar para frente, impulsionar. E essa tranquilidade emocional vai contribuir muito no corporal. Então, um psicólogo, ele é extremamente necessário em alguns momentos da nossa vida, principalmente quando a família não tem muita estrutura para ajudar o doente. Então, às vezes, a família precisa de apoio, por isso a gente faz terapia familiar. Então, a família precisa de apoio de como vai lidar com isso, ou às vezes o próprio doente, como um apoio só do próprio doente. Então, é muito relativo daí quem vai. Eu já acompanhei tanto de um lado quanto do outro. E as pessoas que eu acompanho, eu entro num tema que é muito difícil de se falar, porque também é um estigma social, que é com relação à morte. Então, não se pode falar, a pessoa já sabe que não tem muito tempo de vida, o prognóstico já é ruim, o que é muito triste isso, mas a pessoa nega, porque quando a pessoa tem medo da morte, ela nega a própria morte. Então, esse é um trabalho importante do psicólogo. Falar sobre a morte, sobre o morrer, que coisas te preocupam. Entende? Eu me recordo que eu trabalhei com uma paciente, o esposo dela estava com câncer, perdeu toda a fala, e eu dizia para ela, antes dele parar de falar, porque a probabilidade é que ele iria perder a voz, porque eram nas cordas vocais. E eu ia dizendo para ela, antes dele parar de falar, porque você sabe que o prognóstico é esse, tomara que ele nunca perca a voz, tomara que ele nunca morra. Mas antes dele parar de falar, converse com ele sobre o que ele deseja, dos bens, das coisas, com relação à mãe, com relação aos irmãos, porque ela era casada e eles não tinham filhos. Converse com ele com o que ele quer, como ele quer com as coisas de estimação dele, que ele tinha coleções. Veja, converse com ele antes dele perder a voz. Eu não tenho coragem, Nadia. Então, se quer que ele venha aqui, traz ele aqui e a gente conversa. Não, eu vou criar coragem. Porque se ele vem aqui, vai... Então, tá bem. Ela foi para casa e ela começou a conversar com ele, tal. Aí, quando ele perdeu a voz realmente, e eles não tinham conversado sobre tudo, porque tinham, sabe, muitas coisas para conversar. Mas aí, como já tinha aberto esse canal, eles começaram a se inscrever.
Então ela fazia pergunta por escrito, ele respondia por escrito, e ele teve uma morte super tranquila, porque realmente ele veio a falecer. E eu fui acompanhando ela, e ela me disse no final, olha, Nadir, se eu não tivesse tido você, que tivesse me orientado, agora nós estaríamos em uma guerra familiar. Olha só. Percebe? Então é importante, estou dando um exemplo de uma coisa que eu vivi na minha vida profissional e que eu salvei uma família de uma guerra. Porque daí estava tudo ele, já tinha definido o que ele queria, como ele Daí a queria. importância de um profissional Exato, capacitado, com preparo para isso aí. exato.